Então, em nosso último vídeo, na nossa última ministração, nós tratamos sobre a finança nas igrejas primitivas, no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Atos dos Apóstolos. Falamos sobre o chamado ministerial e falamos sobre como se havia e se acontecia o sustento ministerial. Nos tempos de Jesus, do discipulado de Jesus, e um pouquinho sobre como acontecia isso nos tempos de Atos dos Apóstolos, quando não se haviam templos e quando o amor era tremendo. A gente falou sobre Jesus não falar sobre dízimos, né? Não cobrar dízimos. Falamos também sobre o chamado sacerdotal, ministerial no Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? De que não havia necessidade de haver sacrifício, holocausto, derramamento de sangue e nem uma classe de levitas e sacerdotes voltados para fazer esse tipo de sacrifício, de oferenda a Deus. No entanto, a igreja entrou numa nova fase, numa fase em que se passou a construir templos e se passou a fixar-se em alguns locais para que o povo viesse e adorasse. E então voltamos novamente a ter necessidade de ter um sacerdote e de ter levitas, pessoas que auxiliassem na obra, né, no templo, na obra de Deus, na pregação da palavra e nos serviços periféricos, a pregação da palavra, no templo, que se chama hoje igreja. Apesar disso não ser igual à religião que acontecia no Antigo Testamento, a religião judaica, as leis de Moisés, sacrifício e etc. Apesar de Jesus já ter pago o preço pelo nosso pecado, derramado todo o sangue, apesar dos sacerdotes não precisarem mais observar as coisas que observavam no Antigo Testamento, também de alguma maneira, de alguma forma, aquela obra, né, realizada ali naquela igreja local, também precisa de uma atenção especial, específica, tanto do ministro, do pastor, quanto dos obreiros. Ainda mais se há mais do que um culto ou dois por semana. Há que haver uma preparação, há que haver um zelo, um cuidado. E para isso é necessário que haja dedicação, é necessário que haja consagração. E a gente não vê que possa acontecer o tipo de envolvimento necessário com a obra de Deus, com aqueles ministros, com aqueles pastores, com aqueles levitas, com aqueles obreiros e diáconos que tiverem o seu tempo dedicado a seus empregos seculares. Obviamente que toda a igreja vai contar com um diácono ou outro, com um presbítero ou outro, que tem seus compromissos seculares,
que tem seus compromissos profissionais, que tem compromissos empresariais, mas nós vamos observar que para que a obra do Senhor vá adiante, cresça e se desenvolva, há que se ter dedicação integral, há que se ter pessoas com ministério em tempo integral na igreja, para que ela possa ir além, para que ela possa ir adiante, para que as ovelhas tenham cuidado, tenham atenção, para que o pastor, os presbíteros, os diáconos possam fazer as visitas, possam evangelizar, possam cuidar, aconselhar. Então, a necessidade de haver uma dedicação maior e, por assim dizer, em tempo integral. E para que isso ocorra, é necessário que haja recurso na igreja, que o dinheiro chegue às bolsas, à tesouraria da igreja da casa do Senhor. É necessário que a igreja ela possa sustentar o seu ministro, o seu pastor, a sua família, para que o pastor possa se dedicar única e exclusivamente na obra do Senhor, da pregação do Evangelho e do cuidado das ovelhas de Cristo. É necessário que aqueles obreiros que estão firmes na casa do Senhor, apoiando o ministério pastoral, tenham também, de certa forma, uma ajuda de custo, um auxílio para o seu transporte, para a sua alimentação. É necessário que haja recurso para que os homens e as mulheres de Deus que se envolvem com a casa do Senhor e com o ministério da pregação da palavra e do pastoreio das ovelhas de Jesus tenham condições de se dedicar à obra que o Senhor tem chamado. E se não for assim, também a igreja não vai crescer, também não vai estar saudável, porque não tem quem cuide das ovelhas do Senhor, não tem quem se dedique à palavra do Senhor, ao ponto que as ovelhas precisam para ouvir a palavra da verdade. Há que se investir na educação dos pastores e dos líderes. Os pastores e os líderes têm que se dedicar ao ministério em tempo integral. Tem que aprender mais da palavra, das coisas concernentes do reino de Deus. E tem que se dedicar única e exclusivamente ao ministério. Mas para isso é necessário que a igreja, como corpo de Cristo, reconheça que precisa chegar junto da necessidade dos pastores e dos líderes. É necessário que o povo entenda que se ele não se envolver com as finanças da igreja, se ele não se envolver dando o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, o pastor,
o seu líder não vai poder dar o seu melhor para que as ovelhas encontrem os melhores pastos e bebam as melhores águas. A Bíblia diz que não há nada demais de que nós, que recebemos o alimento espiritual, a bênção espiritual, possamos retribuir com a parte material, com a bênção material sobre aqueles que cuidam de nós, que nos ensinam, que nos ministram. Não há como nós querermos que os pastores e os líderes nos tragam palavras poderosas, abençoadoras, maravilhosas, milagrosas, se nós não produzirmos condições para que eles possam se dedicar mais e cada vez melhor ao ensino da palavra, para que eles possam se dedicar mais intensamente à consagração ao nosso Deus, à sua palavra. Não há como cobrarmos dos nossos pastores e líderes se nós não estivermos os reconhecendo, dando com alegria e singeleza de coração os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. E nós podemos perceber que não é a questão de quantidade ou de riqueza, mas é uma questão de coração adorador e de atitude de fé, de coragem. Assim como teve a viúva de Sarepta, quando Elias a desafiou e disse, quando ela disse para Elias que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que ela estava pensando em fazer uns bolos para ela e para seu filho, e depois ia morrer de fome porque não sabia o que ia fazer. Elias olhou para ela e disse, faz isso, mas tão somente faz primeiro isso para mim e traz para mim, e depois faz para você, e você vai ver que não vai faltar azeite na botija e nem farinha na tua panela até que a chuva caia de novo da parte do Senhor. E a Bíblia diz que assim foi, como a palavra de que Elias liberou, assim foi. A viúva pobre também pegou 2 moedas, era tudo que ela tinha, e ofertou no gasofilácio. Eu tenho certeza que essa igreja Salvação em Jesus Cristo, ela pode muito se ela adorar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas de todo o coração. Não somente a igreja não vai acabar, não vai fechar, mas como também ela vai crescer e vai abrir as suas portas para uma grande multidão que vai encher todas as igrejas. E com certeza essa denominação vai ter muito a acrescentar na vida secular de Moçambique, e também vai servir de exemplo para muitas outras igrejas que confessam o nome de Jesus. Há um grande milagre esperando para acontecer na igreja Salvação em Jesus Cristo, mas em primeiro lugar depende de você abrir o seu coração para crer que Deus tem infinitamente mais do que tudo que você pode pensar ou imaginar para a sua vida. Se você abrir o seu coração, se você der de todo o coração o seu dízimo, a sua oferta,
diante de Deus, Deus vai abrir as janelas do céu para abençoar a todo aquele que chegar junto da sua obra, para abençoar com provisão material. Também Deus vai abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida, meu querido e meu amado irmão e minha amada irmã da Igreja Salvação em Jesus de Moçambique. E a primeira coisa que tem que acontecer é que os pastores têm que crer nessa palavra e têm que pregar sobre o dízimo, sobre a oferta e sobre a bênção de ser coparticipante da obra do Senhor. Com certeza, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai abençoar poderosamente esse ministério. E a cada vida que estiver ministrando na vida dos amados irmãos pastores e líderes da igreja, a bênção material, a bênção espiritual e a bênção material vai ser derramada profusamente, poderosamente em cada vida, em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria ainda de compartilhar algumas palavras com os amados irmãos, que muito falam sobre essa questão do sustento ministerial e da participação da igreja no sustento do ministro, de acordo com a visão do apóstolo Paulo e da igreja primitiva. Uma palavra está aqui, em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Paulo agradece os donativos recebidos. A palavra nos mostra, e a história nos mostra, que muitas igrejas foram abençoadas pelo ministério do apóstolo Paulo. E quando ele fala em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz ali que ele não fez uso das suas prerrogativas apostólicas sobre a igreja de Corinto, para que ele pudesse ganhá-los para Cristo. Isso ele deixa claro em 1 Coríntios 9, quando ele fala que ele tem o mesmo direito que os outros apóstolos de ter uma esposa e de receber salário. E nessa passagem ele diz que ele abriu mão disso para abençoar a igreja de Corinto. Eu vou ler daqui a pouquinho a passagem de 1 Coríntios 9, que eu também creio que é essencial para que os amados tenham essa palavra no seu coração, cravada, e que possam estar com ela de dia, de tarde e de noite nos seus corações, no seu ministério. Mas aqui em Filipenses é especial porque é uma das poucas igrejas que permaneceu fiel, abençoando o ministério de Paulo, ofertando no ministério de Paulo, para que ele pudesse fazer melhor a obra do Senhor. Eu não acredito que Paulo ele precisasse de que as igrejas estivessem fazendo isso para que ele fosse. O apóstolo Paulo tinha uma fé tremenda, maravilhosa, e de certo ele assim iria se ele tivesse ele próprio condições. Mas ele aqui nesse momento elogia a igreja de Filipos, dos Filipenses, porque foi uma das poucas igrejas que permaneceu fiel, abençoando a sua vida, ofertando no seu ministério e auxiliando a ele realizar a obra missionária que ele tinha da parte de Cristo para fazer. Preste atenção nesse texto e preste atenção depois na leitura de 1 Coríntios 9.
Preste atenção, Filipenses 4, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, amados irmãos: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. De toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, nesse momento, é muito claro. Ele disse assim: olha, vocês sempre se comunicaram comigo. Foram uma das igrejas que sempre se comunicou comigo no tocante a dar e receber. Mas estava faltando ocasião para que vocês renovassem esse cuidado comigo. E eu dou glória a Deus por vocês terem encontrado essa ocasião. Não porque por minha causa, porque eu preciso, porque eu aprendi a tanto ter como não ter. Então, se tiver, glória a Deus, amém. Se não tiver, também, glória a Deus, amém. Eu sei me comportar nas duas ocasiões. Mas por causa de vós, por causa de vocês. Porque, olha só o que o apóstolo Paulo diz, queridos. Diz que não que procure as dádivas, mas procure o fruto que aumente o vosso crédito. O fruto que aumente o vosso crédito. O apóstolo Paulo diz que quem abençoa o missionário, quem abençoa o ministro dele, aumenta o crédito dele com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele ficou feliz por ele ter sido o instrumento de Deus para a bênção deles. Quando eles ofertaram na vida de Paulo, eles aumentaram o seu crédito no céu. Dê glória a Deus, querido. Isso é o apóstolo Paulo que está dizendo. E aqui, olha só, olha o que diz no versículo 19: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Amém? Segundo a sua gloriosa riqueza em Jesus. Ele abençoou a igreja dos Filipenses, porque a igreja ofertou na vida dele. Ele disse: vocês estão aumentando o vosso crédito no céu. E depois disse: o meu Deus vai prover todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas.
Glória a Deus. Há crédito no céu quando nós sustentamos o ministro, quando nós nos comunicamos com o pastor da nossa igreja nas suas necessidades, quando nós ofertamos na vida do pastor, do ministro, do sacerdote, do missionário. Deus certamente amplia o crédito, o seu crédito no céu é amplificado. E Deus com certeza abençoará aquele que está apoiando a sua obra. Amém? Isso o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Filipos. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, que é um capítulo importante para a nossa compreensão acerca desse tema do sustento ministerial, o sustento dos pastores, dos ministros. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, o direito dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha que não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Digo eu isso como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. E é de bois que Deus tem cuidado? Ou não o diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as materiais? Amém? Vamos seguindo aqui. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Até aí. Então, amados irmãos, vejam vocês o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja aos Coríntios, dizendo que é direito dos apóstolos, é direito dos pastores, é direito dos missionários, dos apóstolos, deixarem de trabalhar para se dedicar única e exclusivamente à obra do Senhor. Aqui está dizendo que é uma ordem do Senhor. Veja bem, no versículo 14, no capítulo 9 de 1 Coríntios, diz a palavra do Senhor através da boca do apóstolo Paulo:
assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam também do Evangelho. Nesse caso especial, o apóstolo Paulo está falando à igreja aos Coríntios, que não fez uso desse direito dele como apóstolo, para não colocar impedimento ao avanço do Evangelho em Coríntio. Mas ele está ensinando o que Jesus ensinou, e dizendo que ele não fez uso do seu direito, mas que era direito dele também deixar de trabalhar para se dedicar única e exclusivamente à obra da pregação da palavra e do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo que o Senhor Jesus instituiu essa ordenança de quem prega o Evangelho também viva do Evangelho. Ele que não estava se utilizando dessa prerrogativa apostólica, mas estava estabelecido pela lei, pelo próprio Senhor, que quem prega a palavra, viva da palavra. Aleluia! E em Filipenses, nós acabamos de ver, ele agradece os donativos que recebeu dos amados irmãos da igreja de Filipenses, porque isso aumentou o crédito deles com Deus. Amém? Dá para entender, queridos e amados irmãos? Não há como andar e fazer a obra crescer sem que haja a compreensão, o entendimento de que a igreja deve caminhar desta forma. Aquele que é alimentado, cuidado pelos ministros, pelos sacerdotes, pelos pastores, na parte espiritual, devem cuidar deles na parte material. É um princípio. Esse é o princípio do dízimo, que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento, e deve ser o mesmo princípio que deve reger as coisas no nosso meio, na igreja do Senhor. E se nós não observarmos esse princípio, a igreja não vai estar crescendo de forma saudável. E logo, logo vai se manifestar um grande impedimento para que ela possa ir adiante, que ela possa crescer, que ela possa ir além. Mas Deus tem no seu coração que a igreja evangélica, salvação em Jesus Cristo, possa ir muito além. Há uma multidão esperando, sedenta para poder entrar na igreja. Mas é necessário que haja, a partir de agora, o renovo dessa visão. Tem que haver um avivamento nos corações, nas mentes, nas almas de vocês, amados irmãos, para abrir o entendimento para essa visão, para que vocês possam abrir as portas da igreja para essa multidão que quer entrar. E que vocês possam ensinar para essa multidão essas palavras que vos tenho falado, que estão aqui escritas em 1 Coríntios 9, em Filipenses 4, em todas essas passagens que tenho ministrado ao coração de vocês, porque eu tenho certeza e convicção, amados irmãos, que Deus vai operar poderosamente um grande milagre no meio de vós, e vai abençoar rica e poderosamente esse ministério,
derramando toda sorte de bênção espiritual sobre a vida de vocês e sobre a vida de cada um, amado irmão, que estiver ofertando, dizimando sobre o ministério de vocês. Que Deus possa amplificar muito esta palavra nos vossos corações. Que Deus possa abrir o entendimento, a mente, o coração de vocês, para que vocês recebam essa palavra. E que vocês possam, muito mais do que isso, possam estar passando a praticar essa palavra a partir de agora, em nome de Jesus, para o benefício próprio de vocês e para o benefício de toda a igreja. Salvação em Jesus Cristo, em Moçambique, na África, em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida e o ministério de vocês, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém.